dia. Wonderful to be here with you. Maravilhoso estar aqui com vocês. I've been here a number of times, Pastor Bob Dickey. I'm glad to be here again. Eu estive aqui muitas vezes e agora o pastor Bob Dick está muito feliz de estar aqui de novo. My heart is full this morning. Meu coração está cheio essa manhã. I have so many things I want to share with you Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, to be an encouragement to all of you. para que seja um encorajamento para todos vocês. My wife Mary could not be with us. Minha esposa Mary não pôde estar conosco. She has many fond memories of all of you, Ela tem muitas boas memórias de todos vocês. and she sends her greetings to you. Ela manda as congratulações para vocês. Many of you prayed for her when she had her operations for cancer. Muitos de vocês aqui oraram por ela quando ela teve a operação do câncer. She had 2 surgeries, Ela teve 2 cirurgias and she's doing very well. e ela está indo muito bem. Now, they wanted her to take chemotherapy Eles queriam que ela tivesse quimioterapia and radiation, e também a radioterapia, and she prayed to the Lord, mas ela orou ao Senhor and this is how the Lord led her. e assim que o Senhor guiou a vida dela. She said, Bob, I'm not going to do that. Ela disse: Bob, eu não vou fazer nada disso. I'll leave my life in the hands of God. Eu vou deixar minha vida nas mãos do Senhor. I'm not saying this is what everyone should do. Eu vou dizer: Senhor, o que o Senhor quiser fazer. It's how he led my wife. É assim que Ele guiou a vida da minha esposa. And her cancer is in remission, E o câncer dela simplesmente começou a diminuir. and she's praising the Lord. E ela está louvando a Deus. My son Jeremy, who was with us when we last came, O meu filho Jeremy, que esteve aqui também da outra vez, wanted to send his greetings as well. ele também mandou o abraço dele para a igreja. He had a special time with Anderson Silva Ele teve um tempo muito precioso com o Anderson Silva. and wanted him to know he says hi. E ele também disse oi para o Anderson Silva. Is Anderson here today? O Anderson está aqui hoje? He's there. All right. Anyway, Está lá. I see him. God bless. Eu posso vê-lo. Deus te abençoe. Amen. I'm speaking on a topic this morning. Eu vou falar sobre um tópico esta manhã, In the book of Romans, no livro de Romanos, chapter 8, verse 28. capítulo 8, versículo 28. The verse says, And we know E o verso diz assim: Nós sabemos that all things work together for good que todas as coisas cooperam para o bem, to those who love God, daqueles que amam a Deus who are called according to his e purpose. são chamados segundo o seu propósito. I want this verse to be a comfort to all of you this morning. Eu gostaria que esse verso fosse um conforto para todos vocês esta manhã. The Apostle Paul, in writing that verse, has in mind O apóstolo Paulo, escrevendo esse versículo, ele tinha na mente the sufferings and trials of life. os sofrimentos e as provações da vida. Now, life is full of many burdens. A vida realmente é cheia de fardos. I remember hearing years ago a pastor say, Eu lembro muitos anos atrás o pastor dizer: in every row of the church, em cada fileira aqui dessa igreja, there's at least one broken heart. há pelo menos um coração partido. And I know that there are many here today Eu sei que há vários aqui hoje, with burdens, com fardos, many sorrows and sufferings, muitas tristezas e sofrimentos, various trials that you face. muitas provações que vocês enfrentam. And my prayer is for all of you E minha oração para todos vocês, to be encouraged by what I share from God's Word. que eu possa ser um encorajamento pelo que eu trouxer da palavra de Deus. I expressed my love this morning to Pastor Hoster and his wife Eu gostaria de expressar nesta manhã meu amor ao pastor Rosta e sua esposa. when I met him a number of years ago. Quando eu o conheci alguns anos atrás, Our hearts were knit together. nossos corações simplesmente se uniram. And I love that dear brother in Christ. E eu realmente amo aquele irmão em Cristo. And I know that you're going through a difficult time with him being called away. E realmente eu sei que vocês agora vão passar por um momento difícil, já que ele foi chamado para trabalhar em outro lugar. But God is in control of all things. Mas Deus está no controle de tudo. And all things work together for good. E todas as coisas cooperam para o bem. My prayer for your pastor, Minha oração para o seu pastor, that God will smile upon him and use him greatly. que Deus abra o sorriso sobre ele e o use grandiosamente. But I also know Mas eu também sei that God will smile upon this congregation. que Deus iluminará o seu rosto sobre esta igreja. And he'll give you a shepherd E ele te dará um pastor para vocês, that will feed you the word of God. que os alimentará com a palavra de Deus. And you need not fear. E vocês não precisam temer. God is on the throne. Deus está no trono. And you've got some wonderful elders E vocês têm presbíteros maravilhosos. and wonderful deacons. E maravilhosos diáconos também. And you're in good hands with the Lord. Vocês estão em boas mãos com o Senhor. Now let us have a word of prayer. Mas vamos ter uma palavra de oração. Ask God to open our hearts and minds Que Deus abra nossas mentes e corações to his precious word. para seu precioso Senhor. Our Father in heaven, Nosso Pai no céu.
We glorify your name. Nós glorificamos o teu nome. May your Holy Spirit descend upon this place. Que o seu Santo Espírito venha sobre este lugar Anoint us, Lord. e que nos unja, Senhor. Open our ears to hear the word. Abra nossos ouvidos para ouvir a palavra. Bring comfort to these dear people. Que traga conforto a esse povo precioso. And whatever you accomplish, E o que o Senhor trouxer, we'll give you all the glory. dará toda a glória ao Senhor. We pray these things in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. My theme is Romans 8:28. O meu tema é Romanos 8, 28. God's promise to suffering people. A promessa de Deus para um povo que sofre. I have 2 points on this verse. Eu tenho 2 pontos aqui nesse verso. What this verse means O que esse verso significa and how it works. e como ele trabalha. But before we come to Romans 8:28, I want to get the context of this verse. Mas antes de eu chegar em Romanos 8, 28, eu gostaria de fazer um contexto sobre o verso. We all study, as Christian theologians, we study theology. Como cristãos, nós estudamos teologia. We study Augustine, Nós estudamos Agostinho, Calvin, Calvino, Luther, Lutero, John Owen. John Owen. I'm not sure of the Brazilian scholars, Eu não conheço muitos teólogos brasileiros, but we study the great men of the past. mas realmente nós começamos lá pelo passado. But to learn the Word of God, Mas para aprender a palavra de Deus, we study the great doctor, nós estudamos o grande doutor, the Apostle Paul. o apóstolo Paulo. To learn his theology Para aprender a sua teologia, is to be a master in the things of God. é ser um mestre nas coisas de Deus. He wrote many epistles, Ele escreveu várias epístolas, but Romans is his chief and greatest work. mas Romanos é o grande trabalho-chefe desse apóstolo. In Romans chapter 1, Em Romanos capítulo 1, the Apostle Paul introduces himself. o apóstolo Paulo ele introduz a si mesmo. He tells us he's a man called by God, Ele nos diz que é um homem chamado por Deus, set apart for the gospel. separado para o evangelho. He talks about the resurrection of Christ in Romans 1:4. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo em Romanos 8, 24. And in the 16th verse of chapter 1, E nos primeiros 16 versos do capítulo 1, he comes to the heart of what the book of Romans is about. ele vem ao coração sobre o que o livro de Romanos quer dizer. This great apostle to the Gentiles. Esse grande apóstolo para os gentios. He says, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Ele diz: Eu não tenho vergonha do evangelho. The gospel is the power of God O evangelho é o poder de Deus to all who believe. para todo aquele que crê. This is the heart of the gospel, this verse. E o coração dessa mensagem, este verso, He's going to talk about justification by faith. ele vai falar sobre justificação pela fé. This book of Romans Este livro de Romanos is going to tell us vai nos dizer how sinful people como pessoas pecadoras can stand accepted podem ser aceitas in the presence of a holy God. na presença do nosso santo Deus. He's going to tell us how our sins can be laid on Christ Ele vai nos dizer como nossos pecados podem ser levados a and Cristo how his righteousness can be laid on us. e como a sua justiça pode ser trazida a nós. There's a great question. Há uma grande questão aqui. How can God be just Como é que Deus pode ser justo and justify the ungodly? e justificar aqueles que são ímpios? Paul deals with that in the book of Romans. Paulo trabalha com isso no livro de Now, in Romanos. chapter 1, he goes into great lengths No capítulo 1, ele passa a tratar de vários to tópicos. talk about the sinfulness of the human race. Ele fala sobre a pecaminosidade da raça humana. He paints a grisly and awful picture Ele traça um quadro terrível para nós, of the great sins of our hearts. dos grandes pecados do nosso coração. In chapter 2, he deals with the Hebrews. No capítulo 2, ele trata com os hebreus. He assumes that they might be saying, Ele pensa que os hebreus podem talvez dizer: the Gentiles are an evil people, o povo gentio é um povo ímpio. and they need to hear what Paul says. E eles realmente fizeram o que Paulo está dizendo aqui. But Paul turns around to the Hebrews. Mas Paulo volta aos hebreus. He says, you too are sinful Ele people. diz: vocês também são um povo pecaminoso. Then in chapter 3, he brings up the subject again of our sin. Então no capítulo 3 ele traz novamente o tópico sobre o pecado. Romans 3:10. Romanos 3:10. There's none righteous, no, not one. Não há justo nenhum sequer. There's no one who understands. Não há ninguém que possa entender. There's no one who seeks after God. Não há ninguém que procure a Deus. And again, he paints an awful picture of humanity. E novamente ele pinta um quadro terrível da humanidade. And then he says in Romans 3:23, E ele diz em Romanos 3:23: all men have sinned todos pecaram
and come short of the glory of God. e carecem da glória de Deus. But then in verse 24, Mas então, no versículo 24, he comes back to the doctrine of justification. ele volta à doutrina da justificação He says, being justified freely by his grace, e ele diz: justificados gratuitamente pela fé, through the redemption that's in Christ Jesus. pela redenção que há em Cristo Jesus. This doctrine of justification is so precious. Essa doutrina da justificação é tão preciosa. Now, I quote Dr. Martin Lloyd-Jones. Eu lembro aqui de Dr. Martin Lloyd-Jones. To understand justification by faith, Para entender a justificação pela fé, you understand the very heart of God. se você entender, você vai entender o coração de Deus. It's that important. Isso é muito importante. But Paul's a great thinker, Mas Paulo também é um grande pensador. and he anticipates what people are thinking when he teaches. E ele antecipa o que o povo está pensando quando ele está ensinando. So Paul's concerned that the people might think Então Paulo está preocupado com talvez o que o povo estiver pensando, that justification by faith is some new doctrine. que a justificação pela fé talvez seja uma nova doutrina. So in chapter 4, Então no capítulo 4, Paul goes into lengths to show Paulo vai nos seguintes links para poder nos mostrar o seguinte: that Abraham believed in justification by faith, que Abraão já cria na justificação pela fé, that David believed in justification que by faith. Davi já cria na justificação pela fé. He shows us that justification is an Old Testament doctrine as well. Ele nos mostra que a justificação pela fé já era uma doutrina lá no Velho Testamento. Then he comes to chapter 5, Então ele vem ao capítulo 5 and there he shows us the rich fruits of justification. e ele nos mostra os grandes frutos da justificação. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Brothers and sisters in Christ, Queridos irmãos e irmãs em Cristo, if you're a child of God, se você é um filho de Deus, you have peace with God today. você tem paz com Deus hoje. You're not at war with him any longer. Você não está mais longe dele. You have acceptance with God. Você tem aceitação perante Deus. You live in his presence. Você vive na sua presença. You have access to the throne room. Você tem acesso ao trono da graça. And all the blessings of the Christian faith are yours. E todas as bênçãos da fé cristã são suas também. At the end of chapter 5, he hits a great high point. No final do capítulo 5, ele tem um grande ponto aqui. Now, Romans 5:20 Romanos 5:20 is a great verse. é um verso maravilhoso. He says, where sin abounded, Ele diz: onde o pecado abundou, grace does much more abound. superabundou a graça de Deus. This is the result of justification. Esse é o resultado da justificação. Are you here today as a great sinner? Você está aqui hoje como um grande pecador? Do you have great guilt in your life? Você tem grandes culpas aí na sua vida? Do you have a wretched past? Você tem um passado terrível? Horrible things you wish you could forget. Coisas terríveis que talvez você tenha que esquecer. Terrible memories. Memórias terríveis. We all do. Todos nós temos. And you will sin in the future. E você vai lembrar isso no futuro. But Paul tells us, Mas Paulo nos diz o seguinte: because of this great doctrine of justification, por causa dessa grande doutrina da justificação, where your sins abounded, quando os seus pecados abundaram, if you could pile your sins up to a high mountain, se você pudesse empilhar os seus pecados em cima de uma grande montanha, God's grace is sufficient for all of them. a graça de Deus é suficiente para tudo isso. God can cover your sins. Deus quem pode cobrir os seus pecados. In Romans 6 and 7, the Apostle Paul anticipates questions. Em Romanos 6 e 7, Paulo antecipa algumas questões também. He anticipates that someone might conclude, Ele antecipa algumas coisas que podemos concluir. if I am totally forgiven, Se eu sou totalmente perdoado, all of my sins, todos os meus pecados, past, present, and future, o passado, o presente e o futuro, it doesn't matter how I live. não importa como eu viva. Paul says that's not the correct thought. Mas Paulo diz: esse não é o pensamento correto. What shall we say then? O que devemos dizer então? Shall we continue in sin Devemos continuar no pecado? that grace may abound? Que a graça superabunde então? God forbid. Deus nos perdoa. No, we're not to live in sin. Não devemos viver no pecado. This morning we rejoice in our justification. Nesta manhã, nós nos alegramos na nossa justificação. But a true child of God longs for holiness. Mas um verdadeiro filho de Deus, ele anseia pela santidade. In chapter 7, No capítulo 7, Paul comes to a great subject. Paulo então vem para um grande tema. He talks about the battle we have with sin in our life. Ele fala sobre a batalha que temos com o pecado em nossa vida. I know how some people Eu sei como algumas pessoas will interpret Romans 7 in a different way. vão interpretar Romanos 7 de uma forma diferente. But I believe Paul is talking in Romans 7 Mas eu creio que Paulo está falando em Romanos 7 to the believer. para o cristão. And he says the things
I hate, I do. E ele diz: as coisas que eu odeio, essas eu faço. The good things I want to do, I don't do those things. As coisas terríveis que eu quero fazer, He's torn between two things. ele está preso nessas duas questões. And his conclusion is this. E a sua conclusão então é essa: Oh, wretched man that I am, Ô pequeno homem que sou, who will deliver me from this body of death? quem me libertará deste corpo de morte? That's where we all are. Assim que estamos todos nós. We've been justified by faith. Nós somos justificados pela fé. We have peace with God. Nós temos paz com Deus. We have access to God. Nós temos acesso a Deus. Our sins are gone, Nossos pecados se foram, but we want to live a holy life. mas nós queremos viver uma vida de And santidade. we have within our hearts this fallen nature, Temos no nosso coração essa natureza caída. and we're battling with sin, E nós estamos realmente tratando de maneira muito má com o pecado. and it's a great battle. É uma grande batalha. Now we come to Romans chapter 8. Então, chegamos a Romanos 8. We're moving up towards verse 28. Nós estamos chegando então até o verso 28. Have your Bibles handy. Você tem a sua Bíblia aqui na mão? Before we get to verse 28, Paul says something. Antes de chegarmos ao verso 28, Paulo nos diz o seguinte. Look at verse 18. Olhem para o verso 18. He says, I consider the sufferings of this present time. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo. It's interesting as he's dealing with this great doctrine of salvation, É interessante quando ele está tratando essa grande questão da salvação that suddenly e simplesmente he brings up the subject of suffering. de repente ele traz a questão do sofrimento. Suffering and trials Sofrimento em cima de sofrimento. are a part of our daily life. Nós estamos afastados da nossa vida diária. That's what we all face in life. É tudo isso que a gente enfrenta na vida. There are physical sufferings that we face. Há sofrimentos físicos que nós enfrentamos também. People have cancer. Pessoas têm câncer, They have great illnesses. eles têm grandes doenças. There are diseases. Há grandes questões de doenças nessas pessoas. We have accidents. Nós temos acidentes que acontecem, Many tragedies in our lives. muitas tragédias em nossas vidas. And physical sufferings are a reality for so many people. Então, sofrimentos físicos são uma realidade para muitas pessoas. As a pastor, Como pastor, one of the hardest things for me to do uma das coisas mais difíceis de fazer is to go to the hospital, é ir a um hospital, particularly when little children are there, particularmente quando crianças pequenas estão ali, and to see the suffering of little ones when they're in the hospital. e ver o sofrimento daqueles pequenos no hospital. In my first church in Pennsylvania, Na minha primeira igreja, lá na Pensilvânia, a little child was burned badly by a fire. uma criança foi queimada de forma severa pelo fogo. And I was called upon day after day to go to the hospital E eu fui chamado então dia após dia para ir ao hospital, to pray with the parents para orar com os pais and to pray over that little child. e para orar com aquela pequena criança. And when I saw the suffering of that little child, E quando eu vi o sofrimento daquela pequena criança, it broke my heart in ways I can never tell you. meu coração ficou partido de uma forma que eu jamais poderia contar para vocês. I had a friend once Eu tive um amigo certa vez who was very close to me. que era muito próximo a mim, And when he died, e quando ele morreu, I literally grieved for 7 years. eu literalmente definhei por 7 anos. The grief in my soul did not subside until 7 years. A tristeza na minha alma era tão grande que ela não foi embora por 7 anos. We all know what physical sufferings are like. Todos nós sabemos como são os sofrimentos And there are físicos emotional e sufferings. nossos sofrimentos emocionais. There are many people that are lonely, Há muitas pessoas que estão sozinhas, many people discouraged. muitas pessoas que estão desanimadas, Many people have memories of the past. muitas pessoas têm lembranças do passado, There are people who have been betrayed by a husband or a wife, pessoas que foram traídas pelos seus maridos ou esposas, betrayed by a friend. traídos por um amigo. And there are these emotional sufferings we carry in life as well. E há também essas questões emocionais, esses sofrimentos emocionais que carregamos. You all know what I'm talking about. Todos vocês sabem do que eu estou falando. And then there are spiritual E sufferings. também há os sofrimentos espirituais. There are some people who can't quite come to the assurance of salvation. Há muitas pessoas que simplesmente não podem vir à segurança da salvação. And in their hearts, they're longing to know that they have peace with God. Nos seus corações, eles anseiam ter a paz com Deus. But an ungodly fear grips them. Mas um sentimento ímpio They have a slavish fear of God. traz um medo e uma questão distante, de distância de Deus. And they're under conviction of sin Eles estão sobre a condenação do pecado and brokenness of heart. e com corações partidos também. But they can't find peace. Mas eles não podem achar a paz. And brokenness and conviction, E o quebrantamento do coração e a condenação, if we look too much inward, se você olha para dentro de si, can lead to great despair.
te leva simplesmente a um grande desespero. Is there anyone here today with a broken heart? Há alguém aqui hoje com o coração partido? Anyone here with a wounded heart? Alguém com uma ferida no coração? Someone here lonely, Alguém que está sozinho, discouraged, filled with despair? desanimado, em desespero? Someone feels betrayed? Alguém se sentindo traído? Someone with a physical suffering? Alguém com sofrimento físico? There are people who carry burdens that we know nothing about. Há pessoas que simplesmente carregam fardos que nós não sabemos nada sobre eles. Be aware of this. Tenha consciência disso. God understands your sorrow, Deus entende a sua tristeza and He cares for you. e Ele se importa com você. The psalmist says in Psalm 42, O Salmo 42 diz: "Why art thou cast down, O my soul?" Por que estás abatido, a minha alma? We've all been cast down at times. Todos nós ficamos abatidos algumas vezes. The children of Israel O povo de Israel were carried away into captivity. foi levado cativo In Psalm 137, e o Salmo 137 it says, "By the rivers of Babylon, there we sat down. nos diz que nos rios da Babilônia eles se sentavam. Oh, we wept when we remembered Zion." Ou nós chorávamos quando nós lembrávamos de Sião. If you are suffering today, Se você está sofrendo hoje, if you're worried today about something, se você está preocupado com alguma coisa hoje, if you're filled with fear, se você está cheio de medo, your life is uncertain, sua vida está com incertezas, there are pressures that no one else knows about, a pressão de todos os lados que ninguém sabe, the God we worship, mas Deus de toda graça, He understands everything in your life. Ele entende tudo na sua vida. Notice in verse 18 again, Veja no verso 18 novamente, He says, "I consider the sufferings of this present time ele diz: eu considero os sofrimentos do tempo presente, are not worthy não podem ser comparados to be compared to the glory that shall be revealed in us." com a glória a ser revelada em nós. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, there's great glory that's been going to be revealed in you. há uma grande glória sobre você. You are the children of God. Você é o filho de Deus. You're adopted into God's family. Você foi adotado na família de Deus. You are joint heirs with Jesus. Você se juntou a Jesus. You are indwelled by the Holy Spirit. Você é habitado pelo Espírito Santo. We live in the presence of God. Nós vivemos na presença de Deus. We are kings and priests in His kingdom. Nós somos reis e sacerdotes no seu reino. We have eternal life. Nós temos vida eterna. These present sufferings Esses sofrimentos do tempo presente are not worthy to be compared não são para ser comparados to the glory that is ours. com a glória que já é nossa. Now, I have to say something about suffering. Eu tenho que dizer mais uma coisa sobre o sofrimento. Those who are enemies of the Christian faith, Aqueles que são inimigos da fé cristã, this is the one point they attack us on most. essa é uma grande questão que os ataca. If God's a loving God, Se Deus é um Deus amoroso, He's a gracious God, Ele é um Deus gracioso, why does He allow His people to suffer? por que que Ele permite que o seu povo sofra? It's a great mystery, is it not? É um grande mistério, não é? We can only understand sorrow and suffering O fraco só pode entender sobre tristezas e sofrimentos in the context of the fall of man in the garden. no contexto do homem caído lá no jardim. When God told Adam and Eve, Quando Deus falou para Adão e Eva: if you eat this forbidden fruit, se você comer desse fruto proibido, the day you eat of it, you will surely die. no dia que você comer, certamente morrerás. And all the sorrows of life E todas as tristezas da vida are the result of that. são resultado disso. We also understand sorrow in the context of time. Nós também entendemos a questão do sofrimento no contexto dos nossos tempos. Those of us who suffer, Todos nós aqui que sofremos, we have this great hope nós temos essa grande esperança that a greater day is coming. que um grande dia está chegando. What is 70? O que está no verso 3 e 4? Compared to eternity? Comparado à eternidade, That's how we understand suffering in the context of the fall in time. é assim que nós entendemos o sofrimento no nosso tempo. But now look at verse 22. Mas vejam agora então o verso 22. Paul says, "For we know the whole creation groans." Paulo diz que toda a criação está em angústias. The very creation is groaning for a new day. Toda a criação está angustiada por um novo tempo. The creation groans for deliverance. A criação está angustiada pela liberação. Look at verse 23. Veja no verso 23. He says, "We ourselves groan within ourselves. Ele diz: nós mesmos temos sofrimentos e angústias uns com os outros. We wait for the redemption of the body." Nós esperamos a redenção do nosso corpo.
The creation groans. A criação está angustiada. It's hard to understand what that means. É difícil entender o que isso significa. But we know what it means when it says we groan. Mas nós entendemos quando a gente diz que nós estamos angustiados. When people weep at the gravesite Quando pessoas choram ali nos túmulos of a loved one they bury, de alguém que eles enterraram, we see the groaning of their heart. nós vemos o sofrimento e as angústias em seus corações. But look at verse 26. Mas veja no verso 26, He says the Spirit himself makes intercession for us. ele diz, o Espírito semelhantemente nos assiste. He says that the Spirit groans in himself. Ele diz, o Espírito mesmo geme por nós. As the Apostle Paul's moving up to Romans 8:28, Então, quando o apóstolo Paulo vai chegando a Romanos 8:28, he amazingly brings up the subject of suffering. de uma forma maravilhosa, ele traz a questão do sofrimento. And he says the creation groans, E ele diz, assim como a criação também geme, and we e groan, nós também gememos, and the Spirit of God e groans. o Espírito de Deus geme. Now I have to profess this is a mystery to me. Eu realmente tenho que dizer que isso é um mistério para mim. But then I think of my Savior, Mas então eu penso sobre o meu Salvador, the precious Lord Jesus. precioso Senhor Jesus. In John chapter 11, Em João, capítulo 11, John tells us that Jesus goes to the gravesite of Lazarus. João nos diz que Jesus vai então até o túmulo de Lázaro. And our Savior sees the people weeping. E nosso Salvador vê então aquele povo chorando. He sees their tears Ele vê as lágrimas do and povo their e sorrows. as suas tristezas. And in John 11:33, E em João 11:23, it says Jesus groaned in his heart ele diz, então, e Jesus chorou em seu coração. and was deeply troubled. E estavam realmente em grande angústia. In verse 35 of John 11, E no verso 35 de João 11, the shortest verse in the Bible, o verso mais curto da Bíblia, it says Jesus wept. diz, Jesus chorou. On the basis of the Word of God, Baseado na palavra de Deus, on the basis of this precious book, na base desse livro precioso. does God care for you? Será que Deus se importa com você? Does He care for your sorrows? Ele se importa com as suas tristezas? Does He understand your sufferings? Ele entende seus sofrimentos? Does he have a burden for your feelings? Ele tem realmente um fardo sobre os seus sofrimentos? Does He know what you're going through? Ele sabe aonde você está indo? Oh, we know He does. Ah, nós sabemos que ele sabe. The Spirit groans. O Espírito geme. Jesus groans. Jesus também geme. And Jesus wept. E Jesus chorou. He understands whatever you're going through, He understands. Ele entende tudo que vocês estão passando. Oh, this is a great comfort to our hearts. Mas isso aqui é um grande conforto para os nossos And corações. then Paul comes to Romans 8:28. E então Paulo chega a Romanos 8:28. And he says, E ele diz, we know nós sabemos, that all things work together for good todas as coisas cooperam juntamente to those who love God, para o bem daqueles que amam a Deus, those who are called according to His purpose. para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Now, first, let me explain what this verse means. Primeiramente, deixa eu explicar o que esse verso quer dizer. Look at verse 28. Veja agora lá em Romanos 8:28. And he says, and we know. Ele diz, e nós sabemos. He's speaking to Christians. Ele está falando para cristãos. This is a promise to the believer. Essa é uma promessa para o crente. Those who don't know Christ, this is not for them. Aqueles que não conhecem a Cristo, essa palavra ainda não é para eles. This is a family promise. Essa é uma promessa para a família. These are family riches. É uma promessa que vai alcançar a família. He says, and for you believers, Ele diz, para vocês cristãos, now we know. agora nós sabemos. We know that all things work together for good. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. We know it three ways. Nós sabemos de três formas. First of all, by our own experience. Primeiramente, pela nossa própria experiência. We know by experience that all things work together for good. Nós sabemos pela nossa experiência que todas as coisas cooperam para o bem. We know it by the testimony of our brothers and sisters. Nós sabemos pelos testemunhos de nossos irmãos e irmãs. I sometimes look at people when they suffer. Muitas vezes eu vejo pessoas, quando elas sofrem, I've seen people go through terrible tragedies. eu vejo pessoas simplesmente chegando a terríveis tragédias. And I stand back and watch how they respond. E eu fico olhando como é que elas respondem a essas tragédias. And I'm shocked how some believers are given such grace. E eu fico chocado que como a alguns cristãos é dada tamanha graça. And I said, how do they handle those pressures? E eu digo, como é que realmente eles podem lidar com tanta pressão? How do they handle those sorrows? Como é que eles podem lidar com tanta tristeza? It's by the grace of God. É pela graça de Deus. And they know E eles sabem that all things work together for good. que todas as coisas cooperam para o bem. A Christian family a number of years ago Uma família cristã, há muito tempo atrás, were driving in their van. eles estavam dirigindo a sua van. They had about 7 children, if I recall right. Eles tinham mais ou menos 7 crianças.
and a car crossed over and hit them head on, E um carro passou na frente deles e bateu naquela van. flipped the van over. Simplesmente jogou a van para o lado. The husband and the wife were spared in this terrible accident. O pai e a mãe foram mortos nesse terrível acidente. They lost every single child. Eles perderam cada criança They naquele were acidente. Christians. Eles eram cristãos. And they testified. Eles testificaram. And they gave glory to God. E eles que ficaram vivos e perderam as 5 crianças, eles glorificaram a Deus. And they praised his name. E eles louvaram a Deus. They didn't clench their fists. Eles não fecharam os seus punhos assim. They didn't protest and throw their fists in the face of God. Eles não protestaram com as mãos fechadas para o trono de Deus. They said, God does all things well. Eles disseram, Deus faz tudo para o bem. By the testimony of God's people, Pelo testemunho das pessoas de Deus, we know that all things work together for good. nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. We also know it by Scripture. Nós também sabemos através das Escrituras. Scriptures teach us As Escrituras, elas nos ensinam these precious things. essas coisas preciosas. Paul says, we know all things work together for good Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem, to those who love God. para aqueles que amam a Deus. There's only two kinds of people in the world, Há somente 2 tipos de pessoa no mundo. those who love God Aqueles que amam a Deus and those who don't. e aqueles que não amam a Deus. Paul says in Ephesians chapter 1, verse 4, Paulo diz em Efésios 4, verso 10. according as he has chosen us Ele nos escolheu, in him ele nos escolheu before the foundation of the world, antes da fundação do mundo, that we should be holy and without blame before him in love. para que possamos ser santos, sem culpa alguma diante do seu amor. Every Christian Cada cristão has been elected by God, foi eleito por Deus and they are lovers of God. e eles amam a Deus. This great promise of Romans 8:28 Essa grande promessa de Romanos 8, 28 is designed for those who have been called é designada para aqueles que foram chamados by God's sovereign purpose, pelo propósito soberano de Deus, chosen and elect by his electing love. escolhidos e eleitos pelo amor soberano de Deus. They are lovers of God, Eles amam a Deus. and God gives them this great promise. E Deus vos dá essa grande promessa. It's like he takes this promise and wraps his arms of love around his people. Ele pega a sua promessa e abraça o povo com ela. And he says, whatever else you read in my Bible, E qualquer coisa que você ler na minha Bíblia, diz Deus, let this promise be the coat that you wear. deixe que essa promessa seja o casaco que você está Let this usando. promise be the pillow you put your head on at night. Que essas promessas sejam um travesseiro sobre o qual você vai deitar todas as noites. It's like God is saying to us, Isso que Deus está dizendo para a gente. whatever you face, Não importa o que você esteja enfrentando. do not worry. Não se preocupe. I know about it, Eu conheço tudo and I'll bring good out of it. e eu vou trazer bem de tudo isso. Now, he's not saying that all things that happen to us are good, Ele não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são boas. but he says all the things that happen, all the Mas sufferings, ele diz que todas as coisas que acontecem, todos os sofrimentos, all the trials, todas as provações, all the hurts, todos os sofrimentos que nós all the temos, disappointments, todas as questões de desapontamento que nós temos, as bad as they may seem, não importa quão más elas pareçam, he'll bring good out of it for his glory ele vai trazer o bem daquela situação para a sua glória and for our own walk in the Lord. e para que nós possamos andar com o nosso Deus. Now, that's what the verse means, Romans 8:28. É isso que o verso 8, 28 significa. Now, I'd like to come to how this works. Agora eu quero falar sobre como que esse verso trabalha. You see, sometimes we read the Bible, Algumas vezes, quando lemos a Bíblia, have it all in our head theoretically, nós temos muitas teorias na nossa cabeça. but does this really work in your life and my life? Mas isso realmente funciona na sua vida e na minha vida? Is this just an empty promise? Essa promessa justa é realmente vazia para você? Some people without faith, Algumas pessoas sem fé, who don't know the Lord, que não conhecem o Senhor, they may say that. talvez eles digam isso. Those are empty words. São palavras vazias, sem They mean sentido. nothing to me. Eles não significam nada, They must not know the Lord. mas eles precisam conhecer o Senhor. But those who know God, Mas aqueles que conhecem o Senhor, they know that this promise works. eles sabem que essa promessa funciona. I've written down 7 ways that God uses this promise Eu escrevi sobre 7 formas como Deus usa essas to promessas comfort our hearts. para confortar os nossos corações. First of all, Primeiramente, when it says all things work together for good, ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Paul's talking whether they're good things or bad things, Paulo está falando sobre coisas boas e coisas más, sorrows or sufferings, tristezas e sofrimentos, indifferent things, coisas indiferentes. all things Todas as coisas work together for good. trabalham juntamente para o bem. How does suffering
work good in our lives? Então, como é que o sofrimento funciona de uma forma boa para as nossas vidas? How do accidents and tragedies? Como é que acidentes, tragédias... I can only suggest a few things here. Eu poderia apenas sugerir algumas coisas aqui. God sometimes uses these things, Deus algumas vezes usa essas coisas, these sufferings, esses sofrimentos, listen carefully, ouça cuidadosamente, to get our attention spiritually. para chamar a nossa atenção espiritualmente. It's a tendency in our hearts É uma tendência do nosso coração to kind of drift away from the Lord. que simplesmente nos desviarmos do Senhor. God wants your attention. Mas Deus quer a sua atenção, He wants your passionate worship. Ele quer a sua paixão na adoração, He wants your devotion. Ele quer a sua devoção, He wants your attention. Ele quer a sua atenção, He wants you to be a disciple Ele quer que você seja um discípulo, and a follower of um Christ. seguidor de Cristo. He doesn't want you to be a lukewarm Christian. Ele não quer que você seja um cristão morno, He wants you to be on fire for God. Ele quer que você seja um cristão com fogo por Deus. And sometimes E algumas vezes, we drift, nós simplesmente but He'll bring a trial into our life nos desviamos por Deus e aí vem as provações, to get our attention. para que possamos ser chamados a atenção para Deus. And David says in the Psalms, E Davi diz nos Salmos, before I was afflicted, antes de eu ser afligido, I went astray, eu estava longe, but now I've kept your word. mas agora sim eu entendi a sua palavra. God will use these things to get our attention. Deus usa essas coisas para chamar a nossa atenção. Secondly, Em segundo lugar, God uses these things, these trials, Deus usa essas coisas, essas provações, these burdens, esses fardos, to develop our character and our patience. para desenvolver o nosso caráter, a nossa paciência. Remember James, the half-brother of Jesus? Lembrem de Tiago, o irmão de meio de Jesus? And he wrote the book of James. Ele escreveu o livro de Tiago. And he says something in the first chapter of James that's amazing. Ele diz alguma coisa no capítulo 1 que é maravilhosa. He says, my brethren, Ele diz, meus irmãos, count it all joy que motivo de toda alegria when you face various trials and temptations, seja quando você tenha passado por toda provação, for the trying of your faith para testar a sua fé, works patience. para testar a sua paciência. God uses things like this Deus usa coisas como essas to build character, para construir o nosso caráter, to mold us into the image of His Son, para nos moldar a imagem de seu Filho and to teach us patience. e nos ensinar paciência. Thirdly, Em terceiro lugar, God will use these things, Deus usa essas coisas, these trials and tribulations, essas provações e tribulações, these disappointments, esses desapontamentos que nós temos, to deepen our prayer life. para que nós possamos nos aprofundar na vida de oração. Dr. Martin Lloyd-Jones said this, O Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: God's people o povo de Deus, are generally geralmente, at their best no seu melhor, when they're in the furnace of affliction. eles estão no trono da aflição. It's in those difficult times Nesses tempos difíceis, that we learn to pray, é quando nós aprendemos a orar, that we learn to trust, quando nós aprendemos a confiar, that we learn to rest on the Lord. aprendemos a descansar no Senhor. Here's another one. Aqui está mais uma questão. God will use these things in our lives Deus vai usar essas coisas em nossas vidas to make us sympathetic, para nos fazer simpáticos, compassionate, apaixonados and understanding e pessoas compreensíveis of other people when they suffer. de outras pessoas quando elas estão sofrendo. I have found in my ministry Eu já entendi no meu ministério the people who are the coldest, que pessoas que são as mais frias, most legalistic, os mais legalistas, most judgmental, aquelas pessoas mais julgadoras, least understanding, aquelas pessoas que são menos compreensíveis, quickest to point their finger at others, são os mais rápidos a apontar o dedo para o outro. are not people who have suffered much. Não são pessoas que sofreram muito. Suffering people Pessoas que sofreram, know how to sympathize with others, elas sabem como lidar com o sofrimento de outros. and they're brought to a place E elas são trazidas então para um lugar of compassionate love de compaixão e amor because of what they themselves have passed through. por tudo aquilo que eles já passaram. God also will teach us many things through these burdens. Deus também vai nos ensinar muitas coisas através desses fardos. And one great lesson E uma grande lição is He teaches us humility. é que Ele nos ensina a humildade. I have never met a man or a woman Eu nunca conheci um homem ou uma mulher, or a young Christian ou um cristão jovem, who has suffered, que sofreu, whose heart's been broken, cujo coração esteve partido, who's gone through some difficult time, que passou por momentos difíceis, who has not been humbled by God. que não fosse humilhado por Deus. There is no place for pride Não há lugar para o orgulho
in a heart that's been tenderized by the presence of the Lord. num coração que foi amaciado pela presença do Senhor. Let me share another point. Deixa eu compartilhar mais um ponto. These things, these sufferings, Essas coisas, esses sofrimentos, teach us so many things about God. nos ensinam muitas coisas sobre Deus. How do we learn about God's forgiveness? Como é que nós aprendemos sobre o perdão de Deus? How do we learn about God's faithfulness? Como é que aprendemos sobre a fidelidade do Senhor? God's mercy and grace. A misericórdia de Deus e a graça? God's love. We learn these things through our sufferings and sorrows. Nós aprendemos essas coisas pelos nossos sofrimentos e tristezas. Listen carefully what I'm going to say here. Ouça atentamente o que eu vou dizer aqui. Great problems, Grandes problemas, great sins, grandes pecados, great burdens, grandes fardos, great sufferings grandes sofrimentos teach us the greatness of God's grace. nos falam sobre a grandeza da graça de Deus. John Newton had it right John Newton falou o seguinte, when he writes about God's grace. quando ele escreveu sobre a graça de Deus, He chose the right word. ele escolheu a palavra certa. God's grace A is graça- not just good, A graça de Deus não é apenas boa, it's not just nice, não é apenas simplesmente it's not legal, just sufficient. não é suficiente. God's grace is amazing. A graça de Deus é maravilhosa. And amazing sufferings, amazing problems teach us amazing grace. E sofrimentos grandes, tristezas grandes nos ensinam sobre a maravilhosa graça de Deus. One last thing I say, Uma última coisa que eu digo. how this verse works. Como é que esse verso aqui funciona? I find in my life Eu acho em minha vida it's very easy to be earthbound. que é muitas vezes fácil nós sermos pressionados pelas questões diárias. Very easy to have my eyes too much on earth, É muito fácil termos nossos olhos simplesmente nas questões terrenas, on things. sobre coisas, Oh, to have our eyes on glory, mas eu tenho que voltar os meus olhos para a have our glória. eyes on Christ, Meus olhos devem ser voltados para Cristo. to have our heart in the heavenlies. Meus olhos devem ser voltados para os céus. Sufferings and trials will teach us to have our eyes on glory. Sofrimentos e provações nos vão ensinar a termos os nossos olhos voltados para a glória. Now that's how this verse works. É assim que esse verso funciona. Now what I've done here this morning, Agora, o que eu fiz essa manhã? I've given you the context of Romans 8:28. Eu vos dei o contexto de Romanos 8, 28. First, I explained what this verse means. Primeiro eu expliquei o que esse verso significa. Secondly, I told you how it works. E também eu falei para vocês como é que esse verso funciona. God takes these things and teaches us so many things. Deus toma essas coisas e nos ensina coisas maravilhosas. I want to close by sharing just a few thoughts. Eu quero fechar simplesmente compartilhando os pensamentos com vocês. Sometimes people, when they suffer, Algumas pessoas, quando elas sofrem, they think it's because they've been bad. elas pensam que talvez é porque elas estejam sendo más. And sometimes unthinking people judge others and say, you're suffering because of your sin. E muitas pessoas sem senso falam assim, você está sofrendo porque você está em pecado. Now, that possibly could be true. Possivelmente isso até pode ser verdade. And unless I know someone's really fallen deep into sin, A menos que eu saiba que alguém realmente afundou no pecado, it's not my place to judge. não é o meu lugar julgar essa pessoa. God does chasten those that he loves, Deus realmente busca aquele que eles ama. most often than not. E simplesmente de formas We live in a fallen world, diretas ou não, nós vivemos no mundo caído and every single person here is going to face times of sorrow and suffering. e cada pessoa aqui vai passar por tristezas e sofrimentos. And when that happens, E quando isso acontece, we are tempted to think that God has forsaken us. nós somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. There may be some precious person here today, Com certeza há pessoas preciosas aqui essa manhã. and maybe you feel forsaken by the Lord. E talvez você tenha se sentido abandonado por Deus. There might be somebody here today Talvez alguém aqui hoje who looks at the fact that your pastor's been called away, que olhe pelo fato de que seu pastor está sendo levado embora. and you might make the wrong conclusion Talvez a sua conclusão errada é essa, that God's forsaken this church. que Deus abandonou essa igreja. Don't think that way. Não pense assim. And don't think that God's forsaken you. Não pense que Deus te abandonou. In Isaiah 49, Em Isaías 49, God writes to his people in captivity. Deus escreve ao seu povo que está cativo. He says, "Sing, O heavens, Ele diz, olhem para os céus, rejoice, O earth." se alegrem, ó terra. But the children of God said Mas o povo de Deus diz, they couldn't sing. nós não podemos cantar, We can't nós rejoice, não podemos nos alegrar, for Jehovah has forgotten us. porque Jeová nos esqueceu. And God argues with them. E Deus ainda argumenta com eles. And God raises the question, Deus traz a seguinte questão: can a mother forget her nursing child?
Pode uma mãe esquecer o seu bebê que amamenta? It's unnatural for a mother to forget her nursing child. É natural para uma mãe esquecer de seus filhos? But if in the event Mas se isso acontece, that some mother might be so hardened que uma mãe é tão dura that she forgets her nursing que child, ela esquece o seu filho que amamenta, God says, Deus diz: I will never forget you. eu jamais os esquecerei. Now, how does God remember us? Como é que Deus se lembra de nós? In Isaiah 49, later, look it up. Isaías 49, veja isto. God says, your name is on my hands. Deus diz: seus nomes estão em minhas mãos. The Lord Jesus is our great high priest. O Senhor Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. And every time in heaven as he lifts his hands before the Father to pray for us, E todas as vezes no céu que ele levanta as suas mãos para orar por nós, when God the Father sees the nail prints in his hands, quando Deus o Pai vê aqueles furos em suas mãos, he sees your name. ele vê o seu nome. He'll never forget you. Ele jamais irá te esquecer. He'll never forsake you. Ele jamais irá te abandonar. Sometimes when people are suffering, they think, I'm all alone. Algumas vezes, quando as pessoas estão sofrendo, I'm going through these trials alone. elas se sentem solitárias, passando por provações solitárias. Do you really think that? Você realmente pensa isso? I remember the story when Jesus was going across the Sea of Galilee in a boat. Eu lembro de uma história quando Jesus está passando pelo mar da Galileia sobre um bote. He was so tired, Ele estava tão cansado and he was fast asleep in the bow of the boat. e rapidamente ele dormiu na popa do barco. And a great storm whipped up on the Sea of Galilee. E uma grande tempestade atingiu o mar da Galileia. The boat was bobbing up and down and this way and that way. O barco era jogado de um lado para o outro And the waves were crashing over the bow of the boat. e as ondas estavam vindo por cima do barco. But Jesus Mas Jesus was fast asleep. estava dormindo. And the disciples were doing all that they could to keep the boat from tipping over. E os discípulos fazendo tudo o que eles pudessem para deixar o barco um pouco mais firme. And finally, E finalmente, in great desperation, em grande desespero, we got to wake the master up. eles dizem: nós temos que acordar o mestre. And so they shook him Então eles balançam Jesus and they said something amazing. e eles dizem alguma coisa estranha. Master, Mestre, do you not care that we perish? você não se importa que pereçamos? This boat is going to sink. Esse barco vai afundar. And Jesus looks into their fearful eyes. E Jesus olha naqueles olhos tremendo de medo. He must have been absolutely astonished at their lack of faith. Ele pode simplesmente ter ficado estarrecido com a sua falta de fé. Think about this. Pense sobre isso. That boat Aquele barco could never sink não poderia jamais afundar with Jesus in that boat. com Jesus naquele barco. The safest place in the world O lugar mais seguro no mundo was in that storm, era naquela tempestade, in that boat. naquele barco. And Jesus looked at them and said, Oh, ye of little faith. E Jesus olha para eles e fala: "Ô homens de pequena fé." And then he said, Peace, be still. E ele diz: "Paz seja convosco." And at his command, E ao seu comando, the waves ceased. simplesmente as ondas cessam. The sea became like glass. O mar se transforma como se fosse um gelo. The storm subsided instantly. E simplesmente a tempestade passa. And the disciples, they looked at one another. E os discípulos olham um para o outro He said, Who is this man? e dizem: "Quem é esse homem?" Matthew 8:27, that even the winds and seas obey him. Mateus 8:27 diz: "Mesmo o mar e as ondas o obedecem." My dear friend, Meu querido if amigo, you're in a boat, se você está num barco, if you're in a storm, se você está numa tempestade, if you're in a trial, se você está numa provação, you're not alone. você não está sozinho. One final thing I want to say about this. Uma coisa final que eu quero dizer sobre isso. Sometimes we face great difficulties. Algumas vezes nós passamos por We grandes go through a dificuldades. desert. Nós passamos por desertos, We go through a storm. passamos por tempestades, We go through a hard patch in life. passamos por difíceis caminhos na vida, We go through some difficult period. passamos por períodos difíceis. And we think, will I ever get through this? E nós pensamos: jamais eu vou sair disso. Be of good courage. Um grande encorajamento para você. God will see you through it. Deus está te vendo através disso. Many years ago, an old preacher Muito, muito tempo atrás, um grande pregador said something to me so simple and so profound. disse uma coisa para mim, ao mesmo tempo, tão simples e profunda. He said, Pastor Dickey, Ele disse: "Pastor Dick, there are many trials in life, há muitas provações na vida, but remember what the Word of God says. mas lembre-se que a palavra de Deus diz: This simple thought, os pensamentos simples it came to pass. vai passar." He says, all things Ele diz: todas as come to coisas pass. vão passar. They will pass. Now think about this. Ora, pense sobre isso. Persevere. Uma pessoa Don't give up. não desista.
Be encouraged. Seja encorajado. You'll get through. Você vai passar. And when you get to the other side, Quando você chegar ao outro lado, think of the testimony you will have. pense no testemunho que você vai ter. Daniel lived Daniel viveu and got through a period in his life no meio de um povo impuro and could talk about being in a lion's den. e pôde falar sobre estar numa cova de leões. 3 Hebrew youths 3 hebreus foram usados persevered by e faith. perseveraram na sua fé. And their testimony, E o testemunho deles, they could tell eles podem dizer about being in a fiery furnace. sobre estar numa fornalha de fogo. And Nebuchadnezzar comes to the fiery furnace. He counts them 1, 2, 3. E quando o rei vem àquela fornalha, ele conta 1, 2, He 3. says, I threw 3 Hebrew boys in there, E ele diz, eu joguei 3 hebreus ali, but there's a 4th one in there. mas há um quarto homem ali dentro. Like unto the Son of God. É o Filho de Deus. David persevered by faith. Davi perseverou pela fé And his também. testimony was, I killed a giant. Seu testemunho foi, eu matei um gigante. Noah had a testimony. Saiba que eu tenho um testemunho. He could talk about an ark. Ele poderia falar sobre In a great a flood. arca. Noé pode falar sobre a arca e tudo o que aconteceu. God will bring you through your trials, Deus vai fazer você passar pelas suas provações. and He'll give you a testimony. E Ele vai te dar um testemunho. He will show you things that you will only learn through your difficulties. Ele vai te mostrar coisas que você vai aprender somente passando por dificuldades. I don't have time to tell you some of the sorrows and burdens that I've carried over the years, Eu não tenho tempo para falar para vocês sobre todos os sofrimentos e tristezas que eu já passei durante esses anos. but I testify here today. Mas eu testifico aqui hoje The greatest lessons I've learned in life, que as grandes questões que eu aprendi na vida, I learned in the heat of the battle, eu aprendi no calor da batalha, in the dark periods of the night, nos períodos obscuros das in noites, times of sorrow and grief. nos tempos de tristeza. I learned more in the school of the Spirit there Eu aprendi muito mais na escola do Espírito ali than any other place. do que em qualquer outro lugar. Now, I want to end with something special. Agora eu quero encerrar com uma coisa muito especial. I want you to know as we leave here today how much God cares for you. Eu quero saber que quando nós saímos daqui hoje, Deus se importa com você. There is a sermon that was given by a pastor in America many years ago. Há um sermão que foi pregado por um pastor lá na América há muito tempo atrás. A family lost their mother, Uma família perdeu a sua mãe. and this pastor had a funeral sermon for the family. E esse pastor então foi pregar no funeral daquela There was a família. father and a son and a daughter left. Há um pai, uma filha e um filho. And he wrote down in kind of poetic verse Ele escreveu como se fosse um sermão poético, some special words. algumas palavras preciosas. And these words are a great comfort to us. E essas palavras são um grande conforto para nós. And they remind us how much God cares for us. E nos lembra quanto Deus se importa conosco. So this pastor gathers the family together around the casket, Então esse pastor junta aquela família ali em volta do caixão and he comforts the family with these words. e ele conforta a família com as seguintes palavras. He said to the husband, Ele disse ao marido, the son and daughter, ao filho e à filha, he says, weep not. ele diz, não chorem, Weep not. não chorem. She's not dead. Ela não está morta, She's just resting in the bosom of Jesus. ela simplesmente está descansando no colo de Jesus. Grief-stricken father, weep no more. Toda a tristeza, não chore mais. Grief-stricken son, weep no more. Filho, não chore mais. Filha, não chore mais. Heartbroken daughter, weep no more. Filha com coração partido, não chore mais. She's not dead. Ela não está morta, She's just gone home. ela simplesmente foi para casa. Day before yesterday morning, O dia depois de amanhã, God was looking down from his great high heaven, anteontem, Deus estava olhando lá do céu, looking down on all his children. olhando em todos os seus filhos. And God's eyes fell on Sister Caroline. E os olhos de Deus caiu sobre a irmã Carolina. And God's big heart was filled with pity, E o grande coração de Deus estava cheio de pena, everlasting pity. uma pena muito grande. And God sat back on his throne, E Deus senta então no seu trono, and he commanded that tall, bright angel at his right hand. e ele diz aqueles anjos imensos ao seu lado com a sua mão direita, He said, call me death. e ele diz: chamem-me a morte. Call me death. Chamem-me a morte. And that tall, bright angel, E aquele grande anjo, he cried with a voice that broke like the clap of thunder. ele chama com a sua voz que parece o cintilar de um trovão. Call death. Chamem a morte. Call death. Chamem a morte. And the echo of his voice went down the corridors of heaven E o eco da sua voz passa os portões do céu, till it reached way back to that shadowy place até chegar naquele lugar sombrio, where death waits with his pale white horses. onde a morte espera com seus cavalos brancos e pálidos. And death heard the summons. E a morte, então, He leaped on his fastest horse,
Simplesmente monta o seu cavalo, pale as a sheet in the moonlight. coloca a sela e rapidamente sai através da luz do luar. Up the golden streets Death gallops. Sobre as ruas de ouro ele começa a galopar. The hooves of his horse struck fire from the gold. As patas do cavalo andando por cima do ouro, But they didn't make no sound. mas eles não fazem nenhum som. Up to the great white throne Até o grande trono branco, rode Death. ô morte. And God said, E Deus diz: Death, go down. morte, vá, Go down to Georgia desça, vá para a Geórgia and find Sister Caroline. e ache a irmã Carolina. She's borne the burden and the heat of the day. Ela está simplesmente carregando os fardos de todos os She's dias. labored long in my vineyard, Ela trabalhou muito já na minha vinha and she's tired, e ela está cansada. and she's weary. Ela está pesarosa. Death, go down. Morte, simplesmente vá, Go down and bring her to me. desça e traga ela para mim. Death loosed the reins of his pale white horse. E a morte simplesmente pega o cabresto daquele cavalo, He clamped the spurs to his bloodless sides, junta as esporas ao lado do cavalo, and out and down he went, simplesmente vai e desce a terra. through heaven's pearly gates, Através dos portões do céu, past sun, moon, and stars, ela passa os sols, as estrelas e a lua, on Death Road, no caminho da morte. leaving the lightning flash behind, straight down he came. Deixe simplesmente a luz para ir diretamente ao seu objetivo. That pastor said we were standing around her bed, E Carolina está aí na sua cama. and she smiled and said to us, E ela sorri e nos diz: I'm going home. eu estou indo para casa. She saw old Death coming, Ela até viu a morte chegando, coming like a fallen star, vindo como uma estrela caída. but she wasn't afraid. Mas ela não estava com medo. He looked to her like a welcome friend, A morte pareceu para ela como um amigo bem-vindo. and she smiled. E ela sorriu. And Death picked her up in his icy arms. E a morte a pegou com aqueles braços gelados. She didn't feel no chill. Ela não sentiu qualquer frio. Death began to ride again. E a morte começou a cavalgar novamente. Up, 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 Acima e cada vez mais alto. up beyond the evening star, Sobre agora as estrelas. into the glittering light of glory. Naquela gloriosa luz de glória. And Death carried Sister Caroline E a morte carregou a irmã Carolina. and left her in the loving arms of Jesus. E a deixou nos braços amorosos de Jesus. Jesus took his own hand. Jesus pegou a sua própria mão. He wiped the tears from her eyes. Ele limpou uma lágrima de seus olhos. And he smoothed the furrows in her face. Tirou as rugas do seu rosto. The angels sang a little song, Os anjos cantaram uma pequena canção. and Jesus rocked her in his arms like a little baby. E Jesus simplesmente a embalou como se fosse um pequeno bebê. And he kept saying, E Jesus estava dizendo: take your rest, tome agora o seu descanso. take your rest. Descanse. And that old pastor said to the family, E aquele antigo pastor disse àquela família: weep not, não chore, weep not. não chore. She's resting in the arms of Jesus. Ela está descansando nos braços de Jesus. Now the Word of God tells us, Então a palavra de Deus nos diz, and we know, e nós sabemos, all que things, todas as coisas, good or bad, más ou boas, sufferings or tribulations, sofrimentos ou tribulações, all these things todas essas coisas work together for good. cooperam juntamente para o bem. That's what God promises us. É isso que Deus nos promete. Now here, I Então want you escute to agora. remember, Eu quero que você se lembre. every single one of you, if you're a child of God, Cada um de vocês, se você é filho de Deus, today hoje and always, e sempre, you are in the arms of Você- Jesus. você está nos braços de Jesus. He cares for you. Ele se importa com você. There's a little song we sing in America, maybe you sing it here. É uma pequena canção que nós cantamos na América, talvez vocês cantem aqui. Jesus loves me, this I know, Jesus me ama, sim eu sei, because the Bible tells me so. porque a Bíblia assim me diz. God bless you. Deus te abençoe. Be encouraged. Seja encorajado. Trust in God. Confie no Senhor. Rest in Him. Descanse no Senhor. It's a promise for you. Há uma promessa para você. Let us bow in prayer. Vamos orar. Our Father in heaven, Nosso Pai eterno, we thank you for the Lord Jesus Christ. nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo. Bless this church. Abençoe essa igreja. Smile upon them. Que o seu rosto resplandeça sobre ele. On every believer here, Que cada cristão aqui comfort them. conforte-os, Pai. Should there be someone here today, Father, Que se há alguém aqui essa noite, Pai, who is not a Christian, que não seja um cristão, this promise does not speak to them. essa promessa não falou para ele. Oh Lord, open their eyes, Oh Deus, abre os seus ouvidos, that they too que eles também
would see their need of Jesus. possam ver a necessidade que eles têm de Jesus. We pray this for his sake and glory. Nós oramos pela causa de Jesus e pela sua glória. Amen. Amém. Give you a blessing if you look at me. Vou dar a bênção, se vocês puderem. Now unto him who is able to keep you from falling Agora aquele que é poderoso and present you faultless before the presence